Boa noite para vocês que estão aqui. Boa noite, pessoal do Facebook, do YouTube, do Instagram. Sejam todos bem-vindos. Oi, doutor. Boa noite. Todos já desligaram os celulares? Sim? Sejam bem-vindos vocês, os pais de vocês. Sejam bem-vindos todos aqueles que prosperaram financeiramente da família de vocês, todos os que faliram, todos os que foram mal falados porque faliram, e todos os que foram bem falados. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram. Ah, que bom! Que estão chegando agora, lembre de desligar os celulares também. Então, agora que estamos todos aqui, dando um lugar no coração, no nosso coração, para todos da nossa família, para todas as crenças estranhas em relação ao dinheiro. Seja bem-vindo também. Tudo que nós aprendemos, muitas vezes nas religiões, e que nos geram ainda mau efeito, para que a partir dessa inclusão, a gente tenha condições de pensar diferente, de sentir diferente sobre a abundância que vem através do dinheiro. Então, nosso tema de hoje é dinheiro. Bom, Hellinger diz: o dinheiro é algo espiritual. O dinheiro, como matéria, é um papel ou um metal. Mas o observador altera o fenômeno. Quando um observador olha para um elétron, por exemplo, esse elétron vai reagir de acordo com o que pensa o observador. Dessa mesma maneira, o dinheiro, ele se movimenta de acordo com o nosso pensamento. E na maioria da mente de todos nós, no nosso coração, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos, nós temos uma dualidade. De um lado, nós buscamos todos os dias ter dinheiro, estar com dinheiro de acordo com a nossa necessidade. Mas uma outra parte de nós, às vezes inconsciente e outras vezes já consciente, nós temos a crença de que o dinheiro não traz tanto benefício, que ele traz muita tragédia. E esse pensamento nos coloca em conflito dentro da gente. Então, Bert diz o seguinte: o dinheiro é algo espiritual, o dinheiro tem uma alma. E esse campo de consciência, essa alma do dinheiro, ela tem as suas regras próprias. Ele se permite estar com um ou com o outro quando ele quer. Não somos nós que definimos exatamente quanto dinheiro eu vou ter ou se eu vou permanecer com esse dinheiro, mas a própria alma do dinheiro permanece ou não. E o que gera o movimento para que o dinheiro queira estar conosco, quando ele permanece conosco, é quando nós nos movimentamos para ganhá-lo. E a gente vê isso muito. Quantas pessoas ganham um dinheiro, às vezes na loteria, em alguma coisa, daqui a pouco tempo ele não tem mais. Aquilo que não houve um movimento mental e emocional, um trabalho, não precisa ser árduo, sofrido, mas o ato e o movimento de servir a algo, a alguém, para que esse dinheiro possa vir até mim, esse dinheiro quase nunca permanece. E quando algumas pessoas, e a gente lembra, mas eu lembro de tal pessoa que
lucrou de uma forma indevida, né, roubando de alguém e permaneceu rico, digamos. Se a gente olhar para os descendentes dessa pessoa, a gente vai observar mortes estranhas. Então, quando o dinheiro permanece com alguém e ele veio para essa pessoa de uma forma indevida, ou seja, o dinheiro adquirido injustamente, é muito comum acontecer mortes trágicas, ou com a própria pessoa, mas muitas vezes com filhos e netos, com os descendentes. Por quê? Porque o dinheiro é uma representação da vida. E quando nós subtraímos o dinheiro de forma inadequada de alguém, nós estamos subtraindo parte da vida que estava naquele período, naquele momento, nas mãos dessa pessoa. Então, esse inconsciente coletivo, as leis que regem o inconsciente coletivo, não deixa isso do jeito que a gente pensa. Digamos, não deixa barato. Se eu subtraio parte da vida de alguém, que seja na representação de fazer um negócio e passar alguém para trás, a gente pode ter certeza que as leis, os princípios que norteiam esses campos do inconsciente, vai nos fazer devolver de uma forma ou de outra. Às vezes a gente mesmo entra em falência, outras vezes entramos em falência e ainda assim filhos nossos começam a morrer cedo de formas trágicas. E muitas vezes somos nós, os descendentes de pessoas que agiram dessa forma. Às vezes nós somos netos, ou bisnetos, ou filhos de pessoas que agiram dessa maneira. É muito comum descendentes de pessoas que subtraíram dinheiro de forma inadequada, é muito comum tornarem-se trabalhadores na área da saúde, como médicos, enfermeiros. Por quê? Porque é uma forma inconsciente de devolver a vida, de ajudar em favor da vida, para que os nossos descendentes, digamos, nós somos netos, um exemplo, de alguém que adquiriu bens injustamente. E às vezes somos movidos a trabalharmos em favor da vida, para que nós e os nossos descendentes possam permanecer na vida, possam estar livres. Então, nesse inconsciente e no nosso inconsciente pessoal, nós estamos dizendo, olha, eu estou devolvendo aquilo que foi feito no meu sistema, de uma forma a gerar vida, a gerar saúde, para que eu possa ficar na vida, para que meus descendentes não precisem ter movimentos trágicos. Então, às vezes a gente olha também para um familiar, ou nós mesmos, e percebemos que perdemos dinheiro de uma forma ou de outra. Algo acontece e a gente acaba por deixar aquilo ir embora. E é muito comum, quando isso acontece, quando a gente perde dinheiro, uma das questões é observar, né, a nossa relação com o nosso pai. Esse é o primeiro passo, por isso que a maioria das pessoas ainda está com esse problema no primeiro círculo, então a gente nem leva muito mais para trás. Mas, muitas vezes a gente perde dinheiro para não perder a nossa própria vida, ou a vida dos nossos descendentes. Porque nós, muitas vezes, somos descendentes de alguém que teve coragem de subtrair bens injustamente. E não nos cabe julgar os nossos ancestrais. Se eu for lembrar disso, falar, nossa, meu avô, meu bisavô, meu pai, meu tio, enfim, alguém que veio antes de nós e que teve coragem de agir dessa forma, e se nós formos julgá-los agora, lembrar disso e julgar, nós estamos nesse momento nos conectando com essa situação, emaranhando-nos nesse processo e podemos começar a ter efeitos. Então não importa o que os nossos ancestrais fizeram.
Eu, particularmente, sou filha de descendentes, né? Eu sou filha, não, sou descendente, né? Filha, lógico, de escravos e de senhores de escravos. Sou descendente de índio, sou descendente de europeu. Acho que quase que todos nós, né? A maioria de nós. Então, dentro do meu sangue, no meu corpo, eu tenho o movimento da força dos escravos. E eu tenho também dos senhores de escravos. Então, muitas vezes a gente se pega, né, como sinhá, querendo parecer uma sinhá. Outras vezes você se pega como escrava. E eu percebi isso alguns anos atrás. Como muitas vezes a gente trabalha de uma forma exagerada, né, representando uma linhagem da nossa família. Outras vezes, então, a gente para e percebe. Por que eu perco dinheiro? Né? No meu caso, eu sou independente desde muito cedo, 16 anos eu já me tornei independente e decidi ser independente financeiramente. Mas eu ganhava, cobria as minhas coisas, mas o dinheiro desaparecia. Eu sempre ganhei com facilidade, tudo que eu fazia dava certo. Por quê? Porque minha mãe, tudo que ela fazia dava certo. Então, todos os negócios, tudo que ela pensava dava certo. Então, nessa área, eu consegui estar alinhada com o jeito dela ser. Mas, para perder, eu me aliava com meu pai. Então, esse movimento em mim, essa questão de eu observar que meu pai conseguia perder muito do que ele ganhava, me fazia fazer a mesma coisa. Eu conseguia ganhar, mas eu conseguia deixar aquilo ir embora, de uma forma ou de outra. Às vezes as pessoas me davam prejuízos, contas que eu não recebia, alguma coisa acontecia. E acabava ficando com o suficiente. Né? Não chegava a ficar devendo às pessoas, mas aquilo eu pensava, gente, como que isso desaparece assim? E depois de muitos anos, só em 2009, que eu tomei consciência que eu fazia como meu pai. Só que eu descobri depois, então, percebi, dentro desse movimento, que meu pai também perdia aquilo que ele ganhava, ficava com o suficiente, tanto que ele nunca precisou de nós, continua independente hoje, com 85 anos. Mas ele fazia isso para permanecer com os filhos vivos, porque o ancestral dele adquiriu bens injustamente. Então, se a gente olha para um efeito, muitas vezes a gente não vê a causa, mas quando a gente observa o efeito, a gente pode perguntar, por que será que isso acontece comigo? Na maioria das vezes, nós vamos observar dentro de nós os nossos julgamentos em relação às pessoas, ou uma pessoa específica, o pai, a mãe, um tio, um avô, que tem aquele comportamento, que aquilo acontece na vida dele. E a gente está, então, observando, né? Tudo que a gente observa vem para nós. Tudo que a gente foca se materializa e realiza na nossa vida. Então, é ser inteligente focar naquilo que a gente gosta. Uma outra situação que às vezes dificulta o nosso ganho, a nossa prosperidade, são as crenças limitantes que estão aqui no inconsciente coletivo e a gente capta isso como se a gente fosse uma antena, né? Napoleão Hill mesmo fala muito disso, não é só ele, mas Napoleão Hill fala sobre nós como uma antena captadora dessas informações que estão no inconsciente. Então, às vezes a gente luta para mudar uma crença e demora, porque no inconsciente está escrito, está em uma forma como no arquivo em nuvem, né? Aqueles pensamentos e crenças. E é muito comum a gente acreditar que o dinheiro é o responsável pela corrupção, por exemplo. Quem é responsável pela corrupção? Os corruptos, né? O caráter da pessoa. Não tem a ver com dinheiro. Se a gente olhar, o dinheiro é um campo de consciência brilhante para essas moças lindas que chegaram. Lembrem de desligar o celular, por favor.
Então, por quê? Porque o dinheiro, como representante da vida, ninguém vive sem ele. Quem desqualifica o dinheiro e rejeita o dinheiro está sendo irresponsável e não está valorizando alguém que trabalha para sustentá-lo. Porque se eu não trabalho, se eu não ganho, alguém está trabalhando, ganhando e me sustentando, porque senão eu já tinha morrido de fome. Ou eu ganho e me sustento, ou alguém está fazendo isso por mim. E muitas vezes a gente vê pessoas que rejeitam a matéria, como se a matéria não fosse tão divina quanto o espírito, enfim, e acredita que é muito mais sublime ter conexão com o espírito e vive à custa dos outros, que trabalham, que movimentam. E é muito bom esse movimento para adquirir bens materiais. Se ninguém quisesse nada, imagina, a gente estava lá nas cavernas, morando dentro da caverna, caçando quando estava fome, né? Era bom porque a gente ia comer quase que só uma vez por dia, né? Ou de 2 em 2 dias, a gente era mais magrinha. Mas a gente quis, digamos, evoluir, se é que a gente evoluiu mesmo. Então a gente come várias vezes por dia, né? E a gente pensa que é assim que está certo. Então, é muito bom a gente desejar algo melhor ainda do que eu estou passando, desejar ter mais abundância, mas existe, ontem eu até falei sobre isso, inclusive, existe uma forma, a gente precisa fazer 10%, 90% vem ao nosso encontro, certo? Mas, o próprio Hellinger diz, no livro Pensamentos a Caminho, quando ele fala de sucesso, ele diz o seguinte: o sucesso adquirido pela força do seu poder pessoal e da sua organização individual, que é o que a gente precisa, inclusive, fazer, né? Esse sucesso, quase sempre, ele é efêmero. Ele dura pouco. E logo você perde aquilo que você conquistou a partir daquele movimento. Porém, ele é necessário, porque nesse movimento, uma outra força vem em nossa direção. Só porque eu quero alguma coisa, mesmo que aquilo não vá durar por tanto tempo, eu me alio a outras forças. E essas outras forças, quando eu as sinto, elas começam a me conduzir. Então, o sucesso que eu começo a ter já não é porque eu quis algo pessoal. Eu sinto que essa força me conduz em uma certa direção. E a partir desse movimento, dessa força e dessa direção, eu me deixo conduzir e tudo posso realizar de forma mais fácil. E também não é eterno. Às vezes tem uma duração menor, outras vezes maior. Mas então eu estou indo no fluxo. E isso acontece quando a gente desenvolveu a vontade de realizar algo, desenvolvemos os passos básicos, que é estabelecer objetivos, estabelecer metas, querer realizar pelo menos 5 atividades de produção por dia. Já usamos nossa agenda, né? Usamos a agenda não para fazer rascunho, a do ano passado para fazer rascunho esse ano, a desse ano para fazer rascunho ano que vem, mas a gente já usa a agenda. Porque eu sei o que eu estou fazendo da minha vida e do meu tempo. Então, quando eu faço isso, que são os passos básicos, nesse movimento nós estamos dentro daquela frase: eu vou ao encontro do que eu quero. Né? Eu sempre falo, gente, quem usa a frase eu corro atrás, desista disso, isso é ruim. Isso gera mau efeito. Diga, eu vou ao encontro do que eu quero. Esse é o passo básico. Depois que a gente faz isso, essas forças se movimentam. Ah, tá, mas então depois que eu me organizo nisso, as forças contrárias à realização disso vêm depois em meu favor. Então elas me conduzem para a realização da minha missão no mundo.
E aí tudo se torna claro. Quando a gente se entrega, ou chega o momento que você tem que fazer algo, que o campo, o inconsciente coletivo do universo, sei lá, junto com essas forças que às vezes a gente não compreende, quando isso se movimenta para que a gente faça algo, aquilo nos empurra. E a hora que você vê, você está fazendo. Isso aconteceu comigo em 2004. Então, como eu disse, eu sempre, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar e aos 16 anos, mesmo que eu passasse algumas dificuldades financeiras, ainda assim eu preferia superá-las sozinha. Por quê? Porque eu queria tomar decisões na minha vida. Então, eu era adolescente, mas eu queria ter, se eu acertasse, digamos, era como eu pensava como adolescente. Se eu der certo, eu quero que o mérito seja meu. E se eu quebrar minha cara, a responsabilidade será minha. E quando a gente quer isso, o que a gente tem que fazer? Tem que se tornar independente, né? Responsável, independente. Como que eu quero, como que eu não quero receber uma ordem de alguém se eu sou dependente? Eu não precisaria ter agido assim, né? Eu podia ter me tornado independente, que seja, mas ouvir meus pais, né? Mas a rebeldia não deixava, né? Eu sempre falo aqui, eu não preciso buscar longe exemplos de pessoas que estavam em desordem no sistema, não, porque eu tenho todas as desordens, passei por elas, né? Até adquirir essa postura pouco a pouco. Então, mas naquela época eu tinha esse pensamento e me tornei, então, independente muito cedo, porque eu queria tomar decisões sem pedir opinião. Poderia ter pedido, né? Mas, a partir desse movimento, depois eu abri a empresa que depois, até hoje, se tornou aqui no Instituto. Eu tinha 23 anos, com o apoio da minha mãe, eu abri uma loja e essa loja foi crescendo e, enfim. Até que, em 2004, essas forças que a gente diz, que a gente sente, mas não sabe explicar como me conduziram nessa direção. São tantos detalhes que eu não vou gastar o tempo de vocês com isso. Mas eu me vi, então, no início de 2004, nesse movimento dentro desse viés terapêutico. A minha empresa não tinha nada a ver com isso, né? Então, em um ano, tantas coisas chegaram até mim, presentes, informações, livros, palestras. Eu chegava num lugar, mas não sabia o que ia acontecer lá naquele lugar. Aí eu assisti uma palestra e falava, gente, comecei a sonhar. Eu comecei a ter sonhos onde eu me via falando sobre um assunto que eu não sabia qual era. Eu era palestrante, mas eu sabia que aquilo que eu estava falando no sonho não era o que eu tinha o hábito de falar. Então foi ficando um pouco mais psicótica. Essa gente, que coisa é essa, né? O que eu tenho que fazer? Então foram surgindo situações de pessoas em desequilíbrio emocional muito grave perto de mim e eu sentia dentro de mim, né? Vinha um movimento dentro de mim e falava, gente, eu posso ajudar essas pessoas. Eu lembro que em 98 eu tenho até esse livro até hoje, está até a data lá. Eu tive acesso ao livro Mãos de Luz, da doutora Bárbara Brennan, e lá tem algumas imagens, algumas figuras. Quando eu vi uma das imagens, que era alguém canalizando uma energia, uma luz, e curava as pessoas, a doutora Bárbara é uma médica norte-americana. Então, quando eu vi aquela imagem em 98, eu falei, gente, eu posso fazer isso aqui. Mas como, né? Como? O que é isso? Não sabia. Então, desde 98, depois de 99, foram acontecendo várias situações. Pessoas, né? Meu pai mesmo, com uma questão de saúde física. Então, aquele movimento, algo que me tocava, e eu tocava, e a pessoa ficava boa. Eu falava, gente, isso aqui não... De onde veio isso? Então, aprofundou mais essas experiências, nesses fatos. Eu ganhei de presente naquela época era uma fita cassete do Dr. Brian Weiss, que é um médico norte-americano que trabalha com terapia de regressão. Fui experimentar com a mamãe, né?
Foi porque se morrer, a mãe da gente perdoa a gente, né? Então, essa foi minha primeira terapia de regressão que eu fiz na vida, foi com a minha mãe. Então, eu utilizei comigo, não funcionou não. Fiquei visualizando aquilo tudo, mas não aconteceu nada, eu só vi, fiquei relaxada e tal. Então, eu falei, mamãe, vamos ver se esse negócio funciona? Ah, vamos. Então, ela deitou assim, né, e a gente colocou aquela fita para tocar e ela entrou em processo de regressão. Foi incrível, eu falei, gente, agora o que eu faço? O homem ensinou como é que regride, mas não ensinou como é que faz depois que você regride. Então, a nossa mãe tinha uma dor, assim, do lado da cabeça, durante a vida inteira. Eu lembro, às vezes ela fazia assim, falava, minha cabeça dói aqui e tal. Então, nessa regressão, a primeira regressão que eu tive a oportunidade de acompanhar, ela se viu num lugar presa. Ela falou, eu me vejo que ela toda, né? E ela não conhecia nada disso. Falou, eu me vejo aqui nesse lugar, tem uma coisa de ferro na minha cabeça, meu cabelo cresceu e tem uma ferida na minha cabeça. E ela viu que ela morreu lá nesse lugar. Então, com essas interferências lá, que eu não me lembro o que eu fiz nessa hora, porque realmente eu não sabia o que fazer. Então, eu lembro que eu criei alguma imagem mental lá, não sei. Acontece que ela se curou. A dor de cabeça nunca mais ela teve, aquela dor de cabeça. Ah, já que deu certo uma vez e a pessoa não morreu, vamos esperar inventar de novo, né? Daí uns dias nós fizemos novamente, ela se sentiu enforcada. Ela se sentiu enforcada, a nossa mãe tinha asma. Então esse processo, mesmo sem que eu tivesse tanta habilidade, ainda assim gerou um melhor efeito, né, para ela. Como o Dr. Hanstendan diz, a terapia de regressão, até quando o terapeuta é ruim, ela ainda assim funciona. Mas a gente sempre fala, né, é muito importante que a pessoa tenha um pouco de... É muito melhor que a pessoa, né, que o terapeuta tenha realmente o aprendizado, a postura correta para ajudar a pessoa, para que a pessoa não fique... não veja algo e volte para a vida presente e fique culpando alguém do passado, lá que aconteceu não sei o quê. Então, a pessoa precisa aprender a olhar para algo que aconteceu, seja nessa vida ou em outra, se for o caso, que o próprio Bert Hellinger, ele diz, em alguns dos livros, ele fala que experiências de vidas anteriores mal concluídas refletem na vida atual. Então, assim, não é só o Dr. Hanstendan, Brian Weiss, enfim, que fala sobre isso, né? O Hellinger fala. Só que é muito bom, ele foi muito sábio de não trazer essa percepção, essa fala para esse campo, porque esse aqui é um outro campo. Aqui a gente trabalha com a perspectiva de fatos que aconteceram na nossa família e não experiências anteriores. Eu estou falando isso para vocês só para contar. Quando nós nos entregamos a um determinado movimento, tudo se encadeia para que a gente realmente entre dentro do fluxo do que nós viemos fazer. Então, tudo isso foi acontecendo em 98, quando foi em 2003, eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre a terapia Reiki, né, que eu não conhecia. No início de 2004, eu fiz curso de Reiki, foi a primeira coisa. Quando eu descobri que existia terapia, foi em 2003. Depois, em 2004, eu fiz esse curso e tudo transformou. Um ano depois, eu tinha vendido a minha empresa e aberto o instituto. Então, a partir desse movimento, eu percebi, sim, agora sim, por esse período, né, que vai fazer 14 anos, né, 2005 para 2019. Então, Renascer faz 14 anos agora em abril. Então, todas as coisas foram se movimentando. Por quê? Porque finalmente eu entrei no fluxo real daquilo que eu vinha ou que eu tinha que realizar por alguns anos, não sei quantos, né? Pelo menos agora já vai fazer 14, não sei quanto tempo. Enquanto estivermos no fluxo, as coisas vão acontecendo de forma mais fácil. Mesmo que a gente tenha dificuldades, a gente encontra a solução. Então, é necessário que no primeiro momento a gente realmente estabeleça objetivos, metas, a gente se movimente para conquistar algo que eu imagino. Eu falo, aquele livro O Segredo, ele é muito bom, mas ele está nesse movimento de ir ao encontro do que eu quero.
Então eu plasmo a minha mente e tal. Lá no próprio livro tem uma parte onde alguém pergunta assim, por que muitas pessoas desenham, escrevem, fazem uma série de práticas e ainda assim elas não conseguem, né? E a resposta eu falo que é a parte mais importante do livro. E a pessoa diz assim, porque essa pessoa não está alinhada com o universo. Então, essa parte é a mais importante. Porque então, se eu me alinho com o universo, as coisas fluem, elas vêm ao meu encontro. Já não preciso mais ir tanto ao encontro delas. E esse movimento, todos nós podemos fazer. Todos nós temos capacidade de ter sucesso, de nos conectarmos com essa dimensão espiritual do dinheiro. Para isso é simples, é só a gente concordar com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa infância, com o nosso destino, com o relacionamento dos nossos pais. Pronto. Só isso. Rapidinho e online. Pronto. Né? Pronto. Vamos repetir? O que a gente tem que fazer? O primeiro passo, que é simplesinho. Concordar com a nossa mãe. Concordar com o nosso pai. Concordar com o relacionamento dos nossos pais. Concordar com a nossa infância. Né? Concordar com o nosso destino. Esse é o primeiro grande... fiz isso. Estou alinhada com o universo. Estou alinhada com a vida. Eu estou alinhada com a terra. E toda a abundância vem da terra. Né? Não, esse dinheiro, esse ouro aqui não caiu não, ele vem da terra. Toda a riqueza vem da terra. Então, quando eu faço isso, eu me enraizo. E o meu próprio campo atrai a abundância da terra e me conecto com ela. Sem mãe, sem terra. Sem terra, sem riqueza. Então, quando eu me organizo com a minha mãe, quando eu concordo com tudo tal como foi, e depois eu digo, que maravilha, foi ótimo, muito obrigada. Aí quando eu agradeço, eu estendo mais ainda a minha capacidade de conexão com a riqueza. Então não adianta fazer prática de qualquer nível, de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer prática de repetição, de rodar bolinha, repetindo coisas, se você não se organiza com o seu sistema familiar. A partir disso, você vai conseguir, com a conexão com a sua mãe, você vai conseguir gerar. Com a conexão com seu pai, você vai conseguir foco, vai conseguir planejamento, vai conseguir ir para o mundo. Então, com a mãe a gente gera, com o pai a gente lança para o mundo os frutos gerados. Mas para isso eu só consigo quando eu me organizo com eles. Quando eu concordo com eles, é porque eu também, naquele instante, acabei de concordar comigo. Acabei de sentir que eu sou uma pessoa vibrante, que eu sou uma pessoa que merece receber tudo isso, que eu sou a própria riqueza, a grandeza. A grandeza que eu vejo neles reflete em mim. O poder que eu vejo neles reflete em mim. E as pessoas querem negociar e estar próximas de pessoas assim. Então eu consigo me conectar, né? Falar, para a gente ter grandes negócios, temos que ter bons relacionamentos. Claro, evidente. E a gente só consegue ter bons relacionamentos quando eu me relaciono bem comigo. Eu só me relaciono bem comigo quando eu me relaciono bem com os meus pais. Porque senão eu não gosto de mim. Se eu não gosto de mim, ninguém gosta de mim. Né? Se eu não olho para mim e gosto do que eu vejo, as pessoas, não precisa, pode ser feia, pode ser bonita, todo mundo vai olhar e vai achar a gente feia. Então esse movimento é simples. A partir daí a gente consegue realmente iniciar um percurso do alinhamento com o universo. As nossas crenças, elas se dissolvem como por encanto, sabe? Se a gente não impedir, né? Só de fazermos essa conexão, esse agradecimento.
as nossas crenças, na maioria das vezes, se dissolvem. A menos que a gente seja muito encasquetado com uma ou outra que fica escondida em nós. Dentro do curso que a gente trabalha, até formatei esse curso com os principais tópicos, né? Eu tenho um curso maior que eu formatei também, que chama Prosperidade, mas eu formatei o filhote da prosperidade com o nome Riqueza e Abundância. Então, com os principais movimentos de liberação de crença e reprogramação mental. Você fez, né? Vai ter agora em fevereiro de novo, mas você não precisa, porque você já está rica e abundante. Maravilha. E a maioria, você viu, né, no grupo, a maioria das pessoas tiveram efeitos fantásticos. Então, são coisas que a gente, eu sei que eu preciso fazer isso, eu preciso me organizar nesse sentido. Às vezes a gente consegue fazer isso sozinho, mas se não conseguir, se dê a oportunidade de fazer alguma coisa diferente, né? Vou tentar. Eu falo sempre, quem vai tentar, vou tentar. Quem vai tentar não faz. Eu vou fazer, né? Eu vou realizar. E isso faz com que esse movimento aconteça dentro da gente, imediatamente fora de nós. Eu vou abrir para vocês fazerem algumas perguntas para a gente fazer o exercício, ok? Alguém tem alguma pergunta ou alguma colocação? Ok. Sim, doutor. Boa noite. Boa noite. Você disse sobre aceitar a relação com os pais e concordar quando eles já morreram. A gente pode fazer isso da mesma forma, sabe? Essa concordância, ela está dentro da nossa alma, do nosso coração, sabe? Eu sempre respeitei, eu digo assim, nós lá em casa, todos nós sempre respeitamos muito a nossa mãe por amor aos dentes, sabe? Era simples assim, sabe? Todo mundo respeitava, não tinha problema nenhum, mas de verdade ela sempre foi e será uma mulher lembrada e admirada. Mas por questões, por traumas meus de gestação, de alguma forma, apesar de admirá-la muito, né, ver a grandeza dela sempre, eu não conseguia, a minha alma não conseguia se conectar com ela, sabe? Assim, às vezes, nossa mãe morreu de repente, então assim, não teve tempo de preparar, né? Vou ficar doente primeiro, e eu fiquei muito feliz que ela tivesse morrido de repente. Eu nunca tive, eu pensava em casa, hoje eu vou na mamãe, eu vou dizer a ela que eu a amo muito, apesar de que isso depois eu descobri que não vale nada, né? Eu devia ter pensado assim, eu vou até minha mãe e vou falar muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim, isso aí teria força. E foi até que ela morresse e eu não conhecia isso aqui ainda, sabe? E eu fiz esse percurso em direção a ela, ela já estava morta. Então, se é um caso pessoal, você pode, em meditação, por exemplo, fechar os seus olhos e visualizar sua mãe, seu pai e dizer muito obrigado por tudo. Vocês são os pais perfeitos para mim. Através de vocês, eu estou na vida. Eu estou aqui e eu vou fazer algo bom com esse presente que vocês me deram, que é a vida que eu tenho. Sabe? Então a gente faz isso dentro da nossa alma, reverbera para fora, né? Para a vida, para as coisas que acontecem ao nosso redor. Então não precisa deles estarem vivos, porque na verdade não é eles que precisam disso, sabe? Os pais não precisam de reconhecimento de filho, de gratidão de filho, nada. Somos nós que precisamos disso. E quando a gente os vê na nossa tela mental, né, a nossa mente, ela não separa a realidade material do pensamento. Quando eu penso aquilo para nós, para a nossa mente, para o nosso corpo, é a realidade. Então ali gera um movimento natural, né? Nosso cérebro não define se aquilo é uma realidade material ou se é imaginativa. O resultado é o mesmo. Algo mais? Certinho, vamos fazer um exercício? Querem? Sim? Soltem os braços. Respire profundamente. Inspire e solte o seu corpo. Pode ficar de olhos fechados ou abertos,
como você preferir. Mas solte o seu corpo e sinta como está o seu corpo nesse momento. Como eu me sinto. Observe. Seu corpo está animado ou cansado? Observe seus ombros, seu coração. Isso. Como está o seu coração nesse momento, aí onde você está? Você está se sentindo no seu momento atual em relação ao dinheiro. Não importa se você tem muito ou pouco dinheiro. É como você se sente em relação ao dinheiro. Perceba como você se sente aí nesse lugar. O que é o dinheiro para mim? Respire. E agora, pergunte a si mesmo: para que eu trabalho? Deixe a resposta vir de dentro de você. Para que eu trabalho? Quando eu trabalho, qual é o meu objetivo? Servir, ganhar dinheiro, ser reconhecido? O que veio primeiro na sua mente? E agora, respire profundamente e visualize seus pais atrás de você. O seu pai atrás, de pé, mesmo que você não o conheça, imagine-o aí, uma silhueta do seu pai. E ao lado esquerdo, atrás de você, a sua mãe. E respire, sentindo eles atrás de você. E sinta que o fluxo de vida que veio deles um dia para você, vem mais um pouco. Preencha as suas costas, o seu coração e o seu corpo. Perceba. Esse fluxo e essa força de vida toma conta do seu corpo. E agora, repitam comigo. Querida mamãe. Querida mamãe. Eu agora começo a servir. Eu agora começo a servir. Através do meu trabalho. Através do meu trabalho. Eu sirvo as pessoas. Eu sirvo as pessoas. E a partir de hoje. E a partir de hoje. E para sempre. E para sempre. Eu vou servir as pessoas. Eu vou servir as pessoas. Como a senhora me serviu. Como a senhora me serviu. E eu passarei isso adiante. E eu passarei isso adiante. Com respeito e honra por você. Com respeito e honra por você. Respire profundamente e dê um passo para frente. E agora, no lugar onde você está, nesse passo que você deu, você foi para o seu lugar. Você foi novamente para o lugar perfeito. O lugar certo para você. Aí, nesse lugar, você é um filho ou uma filha que agradece os pais. Sinta-se nesse lugar. Você como filho ou como filha, nesse lugar,
você está como alguém que agradece totalmente à mãe, agradece totalmente ao pai e concorda com o relacionamento deles, concorda com a sua infância. E sinta isso, eu concordo com tudo. E repita isso agora. Eu concordo com tudo. Exatamente como foi. Foi certo para mim. Foi certo para mim. Respire isso. E perceba. Aí nesse lugar, seu corpo fica melhor, pior ou igual ao lugar anterior. E agora dê mais um passo. E diga: queridos pais, eu avanço no meu sucesso. Eu avanço no meu sucesso. E eu sigo na abundância. E eu sigo na abundância. E no meu sucesso. E no meu sucesso. Vocês dois seguirão tendo sucesso através de mim. Vocês dois seguirão tendo sucesso através de mim. Graças a vocês. Graças a vocês. Eu posso ganhar dinheiro. Eu posso ganhar dinheiro. Posso me tornar rico e próspero. Posso me tornar rica e próspera. E na minha riqueza e prosperidade, E na minha riqueza e prosperidade. vocês seguirão ricos e prósperos através de mim. Vocês seguirão ricos e prósperos através de mim. Muito obrigado. Muito obrigada. Observe como você se sente aí. Quando concordou com tudo, honrou os seus pais e sente que em cada célula do seu corpo, em cada gota do seu sangue, os seus pais seguirão na vida e no sucesso através de você. E assim, você pode passar isso para os seus filhos. Porque os nossos filhos nos repetem. Eles fazem conosco e na vida o que nós mesmos fazemos. Então, esse movimento que fazemos, ele não é só para nós. Ele é também para os nossos descendentes. Observe e repitam mais uma vez. Meus queridos filhos e descendentes. Meus queridos filhos e descendentes. Eu faço isso por mim. Eu faço isso por mim. E também por vocês. E também por vocês. E quando vocês fizerem na vida, E quando vocês fizerem na vida, exatamente como eu faço, exatamente como eu faço, eu vou olhar para vocês eu vou olhar para vocês e dizer que vocês estão certos. e dizer que vocês estão certos. Se vocês realizarem as mesmas ações que eu realizo, Se vocês realizarem as mesmas ações que eu realizo, eu vou dizer que vocês estão certos. eu vou dizer que vocês estão certos. Respire e sinta. Como vocês se sentem aí agora? Alinhada. Onlineizadas. Ok. Podem voltar. Obrigada. Agora, então, nós vamos passar para as constelações. Como as constelações a gente não transmite, eu agradeço o pessoal do Facebook, do YouTube, do Instagram, para que a gente siga sempre de corações conectados.